RFI Convida. Cristiane Capuchinho. O RFI de hoje conversa com a pesquisadora Lívia Kalil, especialista em políticas públicas de mudanças climáticas da Universidade Paris III e da USP. Obrigada, Lívia, por estar aqui conosco. Obrigada, Cristiane. Eu que agradeço o convite. Lívia, o novo governo já esteve na COP27 e prometeu recolocar o Brasil na dianteira das políticas climáticas. Essa é uma promessa que deve sair do papel? Então, Cristiane, acho que a gente deve pensar no simbolismo, né? No forte simbolismo político que a participação do Lula, antes mesmo de assumir de fato a presidência, representa, né? Eu acho que vem aí uma tentativa de demonstrar ao internacional, né, na área internacional, de que o país busca reassumir uma postura de protagonista na agenda de políticas climáticas, tanto a nível internacional como a nível nacional, retomando as políticas públicas que foram criadas ainda durante os seus governos, né? Lá entre 2000 e 2009. E o legado que foi deixado pelo governo Bolsonaro, né, de uma alta no desmatamento, alta das emissões de gases de efeito estufa, deixou uma imagem muito degradada do Brasil no cenário internacional. Então, é interessante a gente recordar que foi justamente durante os governos Lula que algumas políticas importantíssimas ganharam um dia, né? Por exemplo, a gente pode pensar no Programa de Prevenção e Controle de Desmatamento da Amazônia, que foi extremamente exitoso no combate ao desmatamento, mas também, mais especificamente, na área de clima, a Política Nacional de Mudanças Climáticas, que foi criada por lei em 2009, né? Então, essa política ela possibilitou a institucionalização de metas, de objetivos de redução de gases de efeito estufa que foram assumidas a nível global e na COP de Copenhague, em 2009, de maneira nacional, né? Foi uma maneira de nacionalizar as metas e os objetivos climáticos e tornar isso uma agenda política nacional, de fato. Então, acho que a gente pode pensar que existe sim uma boa vontade política da parte do governo nessa direção, né? Reimplantar algumas dessas políticas coloca em tensão com o pessoal da bancada ruralista. Qual é o peso hoje da indústria agropecuária nas emissões brasileiras? Então, a gente tem que pensar também numa coisa importante de que o governo não é algo homogêneo, né? Não é algo monolítico. Se a gente parar para pensar, existem imensas disputas com perspectivas totalmente diferentes dentro do executivo, né? A gente pode observar que o Ministério do Meio Ambiente não vai ter a mesma pauta que o Ministério da Agricultura, né? Então a gente tem que levar em consideração essa disputa de agendas que existe dentro do governo, né? A gente sabe que o setor agropecuário é um setor extremamente importante para a economia brasileira, tem um peso muito grande no PIB e às vezes, esse peso econômico, ele é utilizado de certa forma como um escudo para justificar os problemas ambientais que são advindos desse setor, né? Se a gente vê as emissões brasileiras hoje, segundo o Sistema de Estimativas de Emissões de Gás de Efeito Estufa do Observatório do Clima, o SEG, o setor agropecuário representa 27% das emissões brasileiras, ficando apenas atrás da mudança do uso da terra. O que seria essa mudança do uso da terra, né? A mudança do uso da terra é quando há uma atividade antrópica, quando o homem ele vai modificar a utilização do solo. Por exemplo, quando a gente tem desmatamento da vegetação nativa, isso pode ser em diversos biomas, né? Tanto na Amazônia, como no Cerrado, como na Mata Atlântica, mas o desmatamento dessa vegetação nativa para a direção, né, dirigir essas áreas para atividades econômicas. Aí a gente pode falar de ocupação da terra para grilagem, né, especulação imobiliária, mas também para o avanço das atividades agropecuárias. Isso tem sido muito observado ali na Amazônia, né? E hoje, se a gente vê
de onde vem, né, o que dizer sobre desmatamento, sobre essa mudança do solo, né, do uso do solo, 95% do desmatamento hoje, ele advém de atividades ilegais. E o que você está falando é que, então, boa parte das emissões tem uma relação indireta com a agropecuária. A gente está falando de práticas ruins da indústria e entrada em locais proibidos com desmatamento. É disso que estamos Exatamente. falando. Isso mesmo. E o que é necessário, que tipo de política é necessário para que a gente consiga regrar melhor essa indústria, tanto a parte legal quanto a parte ilegal, porque também a indústria legal às vezes comete ilegalidades. Claro. Excelente pergunta, Cristiane. Enfim, acho que já passaram vários anos, já tem vários anos que a gente discute, né, que o governo brasileiro discute uma forma de tornar o arcabouço legal brasileiro mais propício para o controle dessas atividades ilegais e para melhorar também o desempenho da indústria agropecuária no sentido ambiental, né? Então a gente pode pensar, lá em 2012 ocorreu uma disputa muito grande dentro do Congresso, que foi a disputa pela reforma do Código Florestal, né, que ocorreu em 2012. E durante essa disputa, que opôs muito diretamente a Frente Parlamentar Agropecuária e a Frente Parlamentar Ambientalista, o código ele foi reformado. E hoje a indústria agropecuária ela defende uma postura bastante legalista, né? Eles dizem que se o Código Florestal for de fato aplicado, não haverá mais desmatamento ilegal. Porém, o que a gente vê na prática é que, mesmo o código possuindo instrumentos de controle, como, por exemplo, o cadastro ambiental rural, as irregularidades são inúmeras. E o governo brasileiro, mesmo antes do governo Bolsonaro, já havia grandes dificuldades de aplicar de fato esse controle, né? De controlar o desmatamento, mesmo com o cadastro ambiental. O cadastro ambiental ele é feito de forma autodeclarada, né? E o que a gente vê é que alguns desses cadastros, né? Quando o agricultor ele declara a sua área de proteção permanente, em alguns casos essas declarações são feitas de forma errônea e talvez mesmo ilegal, porque elas declaram essas áreas de proteção dentro de áreas de conservação ou mesmo dentro de áreas indígenas, né? O que não é conforme a lei. Uhum. E você está falando da dificuldade da aplicação do que já é regra do cadastro rural, por exemplo, mas recentemente, com a mudança das regras da União Europeia para importação de produtos, a gente tem um pedido internacional ou uma pressão internacional para o rastreio do que nós exportamos. Hoje, é possível fazer rastreio dos produtos agrícolas brasileiros ou da carne brasileira? Existe uma tentativa. Eu diria que isso ainda está engatinhando bastante no Brasil. Esse controle da cadeia agropecuária é bastante desafiador, mas existe sim iniciativas que tendem a ir nessa direção, né? Justamente por conta das pressões internacionais. O Valor Econômico avaliou que, aplicada essa lei da União Europeia, o Brasil pode perder em até 80% do seu mercado, né, das suas exportações para a Europa. E a gente vê que esse tipo de posicionamento internacional dos compradores pesa bastante na decisão do setor, né? A gente vê que isso surte efeito, né? Existe uma modificação do posicionamento de alguns atores muito conhecidos do setor. Eu penso, por exemplo, na senadora Cátia Abreu, que em 2010 ganhou o prêmio Motosserra de Ouro do Greenpeace e que hoje tem uma postura muito diferente, pelo menos no discurso, né? Na prática, aí já são outros 500. Mas no discurso, a Cátia Abreu, ela tem pregado por uma agricultura que vá de mãos dadas com a preservação ambiental. Inclusive, ela esteve presente na COP27 com o presidente Lula. O setor agropecuário, os atores do agronegócio, são bastante heterogêneos, né? A gente não pode pensar o agronegócio como algo único, apesar deles terem interesses muito, muito convergentes e trabalharem juntos muitas vezes com a Frente Agropecuária, que é um lobby no Congresso Nacional. Existem alguns atores hoje que já modificaram a sua postura, né, e que tendem
a defender um posicionamento e uma ação do agronegócio mais preocupada com o meio ambiente e com a preservação ambiental. E Lívia, quais são os primeiros desafios do governo nessa área para ajudar a universalizar iniciativas como essa? Bom, acho que hoje a gente tem alguns desafios muito urgentes, né? Porque, como a gente sabe, o executivo ele não está sozinho, ele não governa sozinho e a gente tem que levar em consideração o Congresso Nacional. E o peso do agronegócio no Congresso é muito grande. Como eu disse, a Frente Parlamentar da Agropecuária, né, é um lobby muito forte e que na última legislatura representava 241 cadeiras no Congresso. Então, quando projetos de lei que tendem a reformar ou modificar leis ambientais já existentes tramitam, a força dessa bancada é muito grande. E a gente tem projetos de lei que visam reformar o Código Florestal, por exemplo, que acabou de ser modificado, né? Mas que tem a PL, né, o projeto de lei da grilagem, que quer anistiar e regularizar ocupações de terras ilegais recentes, que não é nada justificável. Então, acho que o governo Lula vai enfrentar certas dificuldades nesse sentido de manter um certo favor, né? Um favorecimento dentro do Congresso para conseguir manter a legislação de maneira positiva para a agenda ambiental, mas também para reformar algumas coisas. Hoje, por exemplo, se a gente pegar o caso da Política Nacional de Mudanças Climáticas, adotada em 2009, ela não previa, para além de 2020, metas. A PNMC, ela previa uma redução de gases de efeito estufa entre 36% e 38% até 2020, e terminava ali. Então, hoje, tramita no Congresso um projeto de lei que se iniciou no Senado, que já foi votado no Senado, e hoje se encontra na Câmara dos Deputados, para justamente atualizar as metas da política de clima, né? Então, é um projeto de lei até da senadora Cátia Abreu, que visa atualizar essas metas para 43% de redução até 2025 e para 50% até 2050. Mas o jogo não está ganho. O Instituto Pensar Agro, que é essa organização que fomenta em pesquisas a bancada ruralista, já fez um parecer a propósito, desse projeto de lei e aconselha os congressistas da bancada a pesarem muito bem quais poderiam ser os impactos dessas metas, né? Então a gente vê de fato que vai ser uma disputa acirrada e que os debates no Congresso vão ser muito animados. A gente vai ter que acompanhar isso de perto. Muito Isso mesmo. obrigada, Lívia, por falar com a RFI. Eu que agradeço.